apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, sintam-se abraçados pela nossa equipe e a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está completa, sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Ione, o Dr. Joel, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo as leituras e os comentários. Lembramos também da Pamela e da Roseli, que são as responsáveis pelo conteúdo da nossa página no Facebook, sempre abordando o tema que colocamos aqui na semana. E neste momento convidamos a todos a participarem conosco do chat no site da Cavile. Nós estamos à espera de vocês para poder esclarecer dúvidas, comentar o conteúdo aqui exposto, enfim, vamos tornar realmente um Conversando o Evangelho, construindo esse aprendizado. Após entrar no chat, vocês devem optar pela opção Guest, que aparece. E depois, logo, clicar no botão que não é um robô. Vai aparecer algumas mensagens em inglês, mas é só aguardar alguns minutos que o chat abre e vocês poderão, então, estar participando conosco. Hoje o nosso tema dentro do SOS Família é Drogas e Suicídio na Família, trazendo o Evangelho no capítulo 10, o item 9. Então vamos nesse momento serenar nossas mentes, vamos elevando nosso pensamento ao Pai e todos juntos, sintonizados com os nossos mentores, os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, seja para construir ou iluminar, né, no conhecimento, vamos pedir então a permissão a Deus para dar início ao encontro de hoje. E então nós vamos partir para a nossa prece de abertura, trazendo uma versão aqui do Pai Nosso. E assim, ó Pai, neste momento, nos colocamos em contato contigo e com todos os benfeitores que aqui estão, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração ao pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas que aqui coloco o que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus.
Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa se quando me torno frio e o coração gelado, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração ainda esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar-me de que nenhuma mágoa é eterna, de que o único caminho que me torna sublime e humilde é a estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmos, que me tornam escravo da minha malevolência. Antes, que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja, demos graças a Deus. Passemos agora, então, para a leitura da mensagem de hoje, que vai ser lida pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem com o título Conforto. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom. Além do cansaço em que se veja, leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Após essa linda mensagem trazida pelo Devanir, que tem o conteúdo relacionado, justamente aos problemas que temos dentro da família, esse conforto que precisamos ter em Deus para enfrentarmos as dificuldades e crescermos todos juntos, vamos ouvir a leitura do Evangelho que será feito pela Poliana. Leitura do Evangelho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Vamos agora, então, passar para os questionamentos. E o primeiro questionamento a gente dirige para Rita. Rita, o que são vícios? E por que alguém vai de encontro às drogas? Você pode trazer alguma luz aqui para nós nesse entendimento? Boa noite. Um dos problemas mais graves da sociedade humana na atualidade é o consumo indiscriminado e cada vez mais crescente das drogas, por parte não só dos adultos, mas também dos jovens e, lamentavelmente, até das crianças, principalmente nos centros urbanos das grandes cidades. A situação é tão preocupante que cientistas de várias partes do planeta, reunidos, chegaram à seguinte conclusão:
Os viciados em drogas de hoje podem não estar pondo em risco seu próprio corpo e sua mente, mas fazendo uma espécie de roleta genética, ao projetar sombras sobre os seus filhos e netos ainda não nascidos. O efeito destruidor das drogas é tão intenso que extrapola os limites do organismo físico da criatura humana, alcançando e comprometendo substancialmente o equilíbrio e a própria saúde do seu corpo perispiritual. Tal situação, somada àqueles de natureza fisiológica, psíquica e espiritual, principalmente as relacionadas com as vinculações e entidades desencarnadas em desalinho, respondem imbutivelmente pelos sofrimentos, enfermidades e desajustes emocionais e sociais que vemos submetidos os viciados em drogas. Alguns dos motivos dos usos de drogas são curiosidade, insegurança, medo, influência do medo, predisposição, influência de seres invisíveis, entre outros. Segundo a ONU, o uso de drogas é um fenômeno mundial, um preocupante problema de saúde pública, onde 75% dos países estão afetados. Em torno de 5% da população entre 15 a 64 anos usam drogas ilícitas pelo menos uma vez no ano. Deus permite essas tentações com o objetivo de desenvolver razões e preservar o homem dos excessos. O livro dos Espíritas, com mundo de provas e expiações, livre-arbítrio e busca do prazer. Passa a palavra. Bem, a Rita colocou muito bem. Só para a gente fixar, a gente pode entender, então, que o vício nada mais é do que a fuga psicológica de nós mesmos, né? Quem está bem não vai em busca do vício. E é a fuga, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pode colocar assim, de nossas imperfeições que a gente não suporta conviver. Então, o vício passa a ser uma consequência de algo mais profundo do que simplesmente uma causa. Por conta disso, a importância que a gente vem falando sempre de conhecer-se a ti mesmo. Se a gente consegue nos conhecer, conhecer aquelas imperfeições e traçar um plano para melhorá-las através da nossa reforma íntima, dificilmente a gente vai recorrer ao subterfúgio dos vícios. Vamos então agora passar para o nosso próximo questionamento, que nós vamos dirigir a Ione. Ione, quais seriam os passos para a gente se iniciar nos vícios? De acordo com o material estudado e as nossas vivências, infelizmente, em se tratando de vícios, o processo é natural. Aí você ouve, né? Bebe-se socialmente, fuma-se socialmente. Usei droga só uma vez, né? Fumei uma maconha. Ou seja, basta experimentar e já é um possível candidato a se tornar um viciado, um usuário. Com base nos estudos, a gente compreende também que há características marcantes que sugerem um possível usuário. Baixa estima, dificuldade em se relacionar, dificuldades em se conhecer e se compreender, né? Presunção. É importante que desde a infância se prepare os filhos, com muita orientação e conversa. O livro Família e Espiritismo traz algumas orientações aos pais. Não pensar que o seu lar vai ser poupado, né? Observar o comportamento do filho, ficar sempre atento e, se o problema bater na porta, não fugir dele, sair da cegueira, né, familiar. Não se desesperar e nem ser hostil, procurar conversar, esclarecer, orientar e buscar recursos, né? Penso que da doutrina espírita, muito importante, orações, da própria medicina dos homens, para que esse problema seja solucionado dentro da família, né? E a gente também tem essas orientações para cuidar, mas também nós temos algumas orientações que elas sugerem assim os cuidados que o pai tem que ter, que a família tem que ter, né? Pois elas dificultam a ideia de prevenir dentro da nossa casa, que seria
Os pais que usam medicamentos na busca de equilíbrio mostram que enfrentam a realidade ingerindo produtos químicos, né? O próprio calmante. Pais que usam e abusam de remédios sem receita médica, sem o menor esforço para diminuir a dor, através dos recursos mentais e outras técnicas alternativas. Pais que usam e abusam de bebidas alcoólicas, ou até vou dar um exemplo de situação de porque a festa tem que ter bebida, né? E acha que só vai se divertir se beber. Pais que fumam e usam o cigarro como bengala psicológica. Tá nervoso, vai lá fora e fuma. Então, não podemos nunca nos esquecer que às vezes a gente cobra tanto do exterior, da escola, né, da casa do amiguinho, foi na casa do amigo que aprendeu, foi na esquina que aprendeu, quando na verdade a criança aqui, na casa da gente, ela é o espelho, né, do pai e da mãe. Então é muito importante orientação e conversa. E não esquecer, né, que para iniciar o vício, basta estar próximo dele, né? Basta você estar perto e já pode acontecer. Passo a palavra. A Ione coloca muito bem a importância da família, né, no passo para começar um vício. Dentro de um trabalho, a prevenção de drogas à luz da ciência e da doutrina espírita, reflexões para jovens e educadores, trazido pela Rosa Maria Silvestre Santos, é interessante que ela aponta para nós que dentro as drogas, né, elas podem ser colocadas como lícitas e ilícitas, né? E dentro das drogas lícitas, né, a gente percebe muito bem que são aquelas aceitas socialmente. E aí a gente começa a entender o porquê que ela coloca que dentro dos atendimentos médicos, né, numa pesquisa que foi feita, foi evidenciado que mais de 98% dos casos, né, de pessoas viciadas, tudo se inicia, ou a maior parte se inicia com o uso do álcool. Então a gente pode ver e entender isso facilmente, vendo que beber socialmente não é condenável. Mas será que todos podem beber socialmente, né? Como é que se coloca isso? Então, infelizmente, a droga vem como uma dos vícios mais recorrentes. Logo após vem o tabagismo e logo depois as outras, como cocaína, maconha e etc. Então aqui a gente vê a importância dos familiares, né? Porque é na família ou mesmo no grupo social que se começam as primeiras vivências com a droga, como a Ione colocou, né? O pai e a mãe não estão bem, aí vão lá, tomam um drinkzinho para relaxar, não dorme, vai lá, toma um comprimido para dormir, sendo que não buscam, na verdade, a essência, né, do que está acontecendo, para que recorrer. E a gente volta lá no primeiro questionamento que a Rita trouxe para a gente do que é o vício, né? Que na verdade é uma fuga de nós mesmos. Então, enquanto isso, a gente entende que a droga, por ser aceita facilmente na sociedade, é uma dos vícios que mais acabam dificultando, né, uma vida sadia, voltada para o crescimento do espírito. Vamos então agora passar para o nosso próximo questionamento. E dentro desse contexto ainda, né, nós vamos perguntar então agora deixa eu ver para quem nós vamos perguntar. Para o Doni. Doni, como as famílias podem evitar o alcoolismo entre seus membros? Você poderia estar nos colocando alguns exemplos, né? A Ione já trouxe alguma coisa, mas você poderia completar um pouquinho mais e mesmo o que a gente poderia fazer, né, para estar não deixando que isso acontecesse. Boa noite a todos. Bem, sabemos que é na família o primeiro ambiente de socialização do indivíduo. É dentro da família que aprendemos comportamentos que vão nos caracterizar e que vão fazer parte da nossa constituição. Dentro desses comportamentos, podemos também aprender
aqueles que podem influenciar o uso de álcool e outras drogas, pois muitas das vezes vemos pais dando álcool para suas crianças, até mesmo passando o bico da chupeta em bebidas alcoólicas e colocando na boca de seus bebês. O que os pais fazem é muito importante, pois os filhos seguem sempre os exemplos deles. Os filhos aprendem com os pais. Se o pai chega em casa e toma uma dose de uísque para relaxar, esta atitude ensina aos filhos que, ao menor sinal de sofrimento e tensão, basta uma cervejinha ou um cigarrinho para aliviar qualquer mal-estar. Para a conscientização da família, é fundamental a instrução e inibição do uso do álcool e drogas ilícitas entre os pais e aos adolescentes, pois os pais têm a responsabilidade de revelar aos filhos o que o uso do álcool e outras drogas causam, quais são as suas consequências. Por isso temos que nos policiar, evitando o uso de bebidas em casa, principalmente na frente dos filhos. Estimule a criatividade deles para procurarem alternativas saudáveis em suas vidas na busca de prazer e satisfação. Passo a palavra. Bem, o Doni nos trouxe muito bem a responsabilidade, a importância, né, do exemplo dos pais, e a gente coloca também, acrescenta também, além do exemplo do pai, né, dos exemplos dignificantes no lar, para prevenir, né, que seus filhos entrem no mundo das drogas, principalmente o álcool, a gente coloca também a educação moral, à luz do Evangelho, que nós vamos enaltecer os valores do espírito, e não só aqueles valores passageiros, modismos, que a sociedade consumista costuma colocar, principalmente aos jovens, né? Outra coisa importante é a transparência total no lar. Ou seja, os pais compartilhando com os filhos as dificuldades para enfrentar os problemas, sejam eles sociais, morais, físicos, espirituais, ou seja, como é difícil realmente a vida quando a gente procura manter esses valores dentro do lar, para que eles aprendam que eles também passarão a enfrentar as dificuldades numa sociedade materialista como a vivemos, mas nem por isso devem se afundar em subterfúgios, como a gente coloca assim, refúgios, como o álcool, como o fumo e drogas mais pesadas. Então, acho que essa complementação deixa bem claro, né, que a família tem um ambiente, tem uma responsabilidade grande. E a gente coloca também a importância do carinho, né, da vigilância, para que os pais percebam, tão logo haja um desvio, eles possam não apenas criticar, mas se colocar ao lado do filho para auxiliá-lo a caminhar novamente, se levantar e continuar sua vida. Vamos então agora passar para o nosso próximo questionamento, perguntando ao professor Joel. Professor Joel, como é que a doutrina espírita vê o suicídio? Nós entendemos como regra que o suicídio sempre está vinculado a uma problemática obsessiva que se instala na pessoa que protagoniza um evento nestas circunstâncias. Mas antes, todavia, é necessário que se diga, no campo dos drogados, eles provocam alterações no seu sistema nervoso central, adulteram a sua aura, que vem a ser a energia que o envolve, e viabilizam as circunstâncias que favorecem aos espíritos obsessores as condições para que eles possam exercer um domínio na pessoa que percorre este caminho de licenciosidade e que vai perdendo o senso crítico e autocrítico e vai se tornando via hipnótica pela ingerência da entidade ou das entidades espirituais obsessoras e perdendo esse senso autocrítico, vai tendo dentro de si
como se fosse ideia dele mesmo, as justificativas e os motivos para agredir sua integridade física, sustando a sua vida corpórea e assim, nestes termos, praticando o suicídio. Então é preciso que se diga que, na verdade, nós somos influenciados pelo plano espiritual em todas as circunstâncias, seja na prática das virtudes, seja na prática das maldades e dos desvios e das invigilâncias que são contrárias a todos aqueles ensinamentos que a doutrina do Consolador prometido nos proporciona. Percebam então, nós espíritas sabemos que todo suicida foi vítima de uma obsessão. Além de existirem, é claro, outras doenças que se configuram pela depressão grave, pela esquizofrenia, e também aí poderá acontecer o suicídio, e igualmente existe sempre a participação de obsessores, que são os inimigos espirituais, que muitas vezes a gente arranja ao longo das gerações, devido ao erro das nossas atitudes e a transgressões que façamos contra as leis divinas em existências pregressas. Na exiguidade do tempo, minha irmã, me parece que isso é o que eu poderia dizer. Tomara que eu tenha correspondido às expectativas dos propósitos deste programa planejado para acontecer hoje. Com a palavra, minha irmã. Bem, o professor Joel nos trouxe grande esclarecimento, e só para finalizar, então, a gente coloca que a doutrina espírita entende o suicídio como um crime aos olhos de Deus, né? Porque ele vai importar em uma transgressão da lei divina, né? Na pergunta 944 do Livro dos Espíritos, a gente tem bem isso bem claro, né? Que é uma falta de resignação, submissão à vontade do Criador. É importante lembrar também que tem os suicídios, o professor Joel falou bem dos tipos, né, de suicídio, que geralmente tem uma obsessão, mas há aquele suicídio que é meio que indireto, que a gente pode colocar assim, em que a pessoa, através do uso excessivo de álcool, que não precisa ser uma obsessão, dirigir o carro em alta velocidade, né, com o intuito de não ter os cuidados necessários com a vida, também pode ser considerado uma forma de suicídio, né? A partir do momento que a pessoa não dá valor à vida corporal que tem, ela pode estar, mesmo que de forma indireta, cometendo suicídio. Bem, colocado isso então, nós vamos dar continuidade ao nosso questionamento, né? Nós vamos para o nosso quinto questionamento, perguntando a Poliana. Poliana, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? E quais seriam os indícios, né, de que essa pessoa vai cometer um suicídio? Bem, diante do que já foi falado a respeito do suicídio e do pouco do que a gente entende a respeito desse fato, que vem crescendo, né, que vem tomando proporções gigantescas, se a gente parar para ler os jornais, os indicadores sociais, a gente vai ver que o suicídio ele tem crescido, e não é só em países subdesenvolvidos, não é só no Brasil, mas principalmente em países desenvolvidos. É uma questão muito interessante, muito séria, que precisa ser discutida, né? E se a gente for olhar aí, as causas, são inúmeras causas, são causas físicas, causas sociais, psicológicas, tudo isso depende da situação que encontra o espírito, né, ali encarnado. Então, nós vemos aí causas que vão da não aceitação, da tristeza, das psicopatologias, depressão, outras questões relacionadas, né, ao espírito, que são mais, digamos assim, de obsessão, né, causas obsessivas podem levar ao suicídio, né, então aquelas pessoas que têm uma maior sensibilidade, né, e têm alguns atritos e alguns problemas que tiveram em outras vidas,
podem sofrer influências para realizar tal ato, questões de ordem material, às vezes a falta de um objetivo, o desânimo com a vida, a falta de fé, né? A pessoas que não conseguem lidar com a perda, né? Com mudanças drásticas. Já falei, os problemas psicológicos, a depressão é um grande problema, é a doença do século, né? É uma doença moderna que em que precisamos estar atentos, porque a depressão ela pode levar ao suicídio. Pessoas com quadros depressivos muito pesados estão mais propícias a procurar essas formas de aliviar, né, o sofrimento. E por aí vai, são inúmeros os motivos. Às vezes as pessoas acabam provocando um suicídio inconsciente. Acho que inconsciente já não é nem mais a palavra que se usa, né, que ao longo do tempo para de cuidar da saúde, entra nas drogas, entra no álcool, né, se entrega aos diversos vícios, né, e acaba cometendo aí um suicídio a longo prazo. E aí nós vemos, né, alguns estudos, alguns trabalhos na área da psicologia trazendo alguns indicadores de risco, né, trazendo alguns indicadores de que a pessoa pode vir a cometer o suicídio, ela pode ser um suicida em potencial, só que esses indicadores, eles não são 100% confiáveis, né? Até porque eu acredito que o suicídio é algo que muitas vezes ele não pode ser previsto. Às vezes a gente pensa que uma pessoa tá tranquila, tá bem com a vida, tem uma família legal, tem amigos, tem um trabalho legal e de repente no dia seguinte essa pessoa não está mais viva. Então, entender esses indicadores aí é importante, porém não é 100% de certeza de que você vai saber se a pessoa vai se matar ou não. Mas é importante que a família fique atenta que a família fique atenta para a conduta e comportamento, né, dessa pessoa. Com relação ao jeito que fala, aos comentários, né, se tem algumas atitudes que revelam um certo pessimismo, uma falta de esperança, ou se fala muito nas questões violentas, do suicídio e tal. Então, assim, é muito complicado pensar nisso e falar quais são os indicadores. Porém, é importante que a família fique atento, os amigos, é importante que a gente observe na fala dessas pessoas, no desânimo, na falta de interesse pelas coisas, que talvez essa pessoa esteja, né, com o pensamento de provocar esse ato e acaba exteriorizando isso. Bem, a Poliana nos colocou de uma forma muito clara, né? Só complementando, como somos todos diferentes uns dos outros, com particularidades diferentes, é difícil dizer exatamente quais são os procedimentos de um futuro candidato a suicida, né? Mas a gente sabe que para que isso ocorra tem de haver um desequilíbrio. Então, todo e qualquer desequilíbrio, né, que seja grande, pode conduzir a isso, dependendo de outros fatores. Então, é importante, enquanto família, a gente estar, colega, amigo, a gente estar atento a possíveis desequilíbrios, né, em nós e nos outros, a fim de poder auxiliar. E dando continuidade, agora a gente pergunta para Sheila. Sheila, o que a família pode fazer para evitar o suicídio? Existe alguma coisa que a família pode fazer quando ela percebe uma situação de um desequilíbrio? Como é que é isso? Eu acho que, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, estar em prece sempre, pois a prece ajuda a restaurar o bom ânimo e a vontade de viver, traz novos bons fluidos, vamos dizer assim. O trabalho, em segundo lugar, que ajuda a vida a escoar-se mais rapidamente, sem maiores turbulências, ajudando a gente mesmo a suportar as vicissitudes com mais paciência e resignação, sem queixas.
devemos observar ainda mais, devemos passar a observar mais ainda os meios possíveis de reta consciência através de uma vida honesta, justa e, acima de tudo, com fé em Deus. Podemos também ter ações que podem auxiliar as pessoas com tendência ao suicídio, que são ações preventivas muito importantes e que devemos resumir em alguns itens. Colocar-se mais próximo da pessoa como verdadeiro amigo, fazê-la sentir-se amada, levantar sua autoestima através de elogio sincero às suas capacidades, dar a ela objetivos na vida, conscientizar a pessoa a respeito das consequências do ato, no além-túmulo e as dores que afligem os familiares, dialogar com bondade e paciência, sugerir-lhe dar-se um pouco mais de tempo para resolver seus problemas, evitar oferecer bases ilusórias para esperanças que o tempo desmancha, estimular a valorização pessoal, acender uma luz no túnel do seu desespero, exercer a oração, indicar leituras otimistas e espirituais, incentivar a frequência ao espírita, a frequência ao centro espírita, ou procurar uma outra religião a qual a pessoa se sinta amparada e entendida, acolhida, certo? Mostrar que devemos aceitar as pessoas como elas são, sabendo conviver com as diferenças, fazer com que a pessoa compreenda que devemos aceitar a vida como ela se nos apresenta, fazendo tudo para melhorá-la incessantemente. Atualmente, o que a gente pode ver é que tem muitos jovens, até mesmo pessoas um pouco mais, assim, com um pouco mais de idade, mais de vidas, mas a grande maioria dos jovens se afastam um pouco dos familiares por conta dessa tecnologia, desse mundo tecnológico, internet, celular, até por questão dos vícios materiais, de querer estar sempre no shopping com os amigos, de às vezes querer estar fazendo o que os amigos fazem e não se sentir incluído na sociedade, naquele grupo de amigos, por conta dos seus pais não terem aquele poder aquisitivo para poder dar o que eles querem, ou seja, o material, acabam se isolando. E os pais, naquela correria do dia a dia, de não ter tempo de sentar a uma mesa, de chegar no quarto do filho, dar um abraço, um beijo, só viver na correria, acabam não percebendo que aos pouquinhos os filhos dentro de casa vão murchando, vão se isolando, não convivem mais em família, não dão as suas opiniões. De certa forma, o que falta hoje em dia na grande maioria das famílias nem que seja uma refeição ao dia, todos juntos à mesa, ou todos juntos no sofá, sem aquele celular na mão, perguntar, tá tudo bem? O que tu tem? Não quer falar agora? Chega ali, não quer falar, mas dá um abraço, dá um beijo, diz eu te amo, eu tô aqui se precisar. Ou seja, deixar o filho ciente, ou a pessoa que está convivendo conosco ciente, de que ele tem com quem conversar, com quem desabafar, porque muitas vezes a pessoa chega a pensar em suicídio, por quê? Porque ela acha que todo mundo vai rir dela, que ninguém vai entender o que se passa dentro do coração dela ou na cabeça dela. Até nós mesmos temos momentos de desespero, mas que a gente busca em Deus ou busca uma válvula de escape que nos puxe para a realidade. E muitas vezes a gente vê, principalmente nos jovens, eles se autodestroem nas drogas, eles não estão nem aí para nada, porque os pais ficam 25 horas, vamos por assim dizer, em função de trabalho, de pagamento de conta, de adquirir as coisas, que não param para olhar para o filho e dizer assim, meu Deus, meu filho cresceu, meu Deus, será que ele está bem? E aí depois acontecem as coisas erradas e a gente se pergunta por quê. Um pouco sim de negligência, de não doar amor a quem de fato precisa amor. Então o que a gente tem que fazer? Começar a olhar o próximo com mais amor. Todo mundo tem problema, mas a gente tem que fazer o possível para que a gente consiga não deixar o nosso próximo, que está ao nosso lado, um amigo, um filho, um marido, um primo, não se afundar mais. Oferecer sempre a mão, tá, a mão estendida. Por mais que a pessoa muitas vezes vacile, mas a gente sempre tem que estar mostrando, a gente está aqui, precisou, estamos juntos. Isso com certeza é um diferencial. Se a gente passar a olhar um pouco um para o outro todo dia, talvez isso ajude muito mais as pessoas a se minarem desses, no caso, se blindarem contra esses pensamentos suicidas que a gente sabe que infelizmente estão aí e os números não mostram tão claramente. Mas aqui no meu estado a gente sabe, assim,
Tem pessoas que, no conhecimento, que trabalham na polícia e falam que o índice de suicídio é bem grande, só não é divulgado, é uma pena. Passo a palavra. Bem, a Sheila nos trouxe o conceito aí bem importante, né? Ficou entendido como a família pode se auxiliar, né? Se colocando à disposição do outro, daquele que está próximo. E a Sheila falou de dados, né? Eu tenho alguns dados aqui, mas os dados são de 2000, mas mesmo assim acredito que já seja um referencial para que a gente possa estar, na verdade, entendendo um pouquinho dos números. Então, dentro do que eu tenho aqui, a Organização Mundial da Saúde, ela estimou, né, que no ano de 2000, né, seriam mais de 1 milhão de pessoas que cometeriam suicídios. E aí ela traz que de 1950 até o ano de 2000, que quando foi feita a pesquisa, haveria um aumento de 60% do caso de pessoas que se suicidariam. Imagine agora, né, com mais alguns anos aí, a gente vai ver que a coisa deve ter complicado ainda muito mais. Também, na Folha de São Paulo de 2000, eles trazem que em números absolutos, a China lidera as estatísticas. No ano de 2000 foram mais de 195 mil suicídios, a Índia 87 mil e a Rússia com 52 mil suicídios. Os Estados Unidos com 31 mil, o Japão com 20 mil e a Alemanha com 12 mil. Não trazem, infelizmente, a taxa do Brasil, né? Mas a gente dá para ver os noticiários, ter os amigos e tudo mais e perceber, na verdade, que esse número tem aumentado dia a dia. Dando continuidade, então, aos nossos questionamentos, nós vamos passar para o próximo questionamento, nosso último questionamento de hoje, perguntando para o Devanir. Devanir, como as famílias devem conviver quando ocorre um suicídio dentro da mesma, já que isso está tão comum e às vezes não se é possível evitar esse triste fato? Bem, eu acredito que quando ocorre um fato de suicídio dentro de uma família, primeiramente os membros dessa família devem orar pelo suicida, orar com sinceridade, transmitindo a ele o seu amor através de vibrações sinceras e do desejo que ele se recupere o quanto antes. Peça que os espíritos superiores possam olhar por ele, encaminhá-lo e tratá-lo. Não se deve ficar atormentando com as dúvidas, pois isso pode refletir no irmão que cometeu o suicídio. As refeições não terminam com a morte, elas são eternas. As pessoas que se amam carregam consigo os vínculos que os uniam na terra. Portanto, o sofrimento e a angústia dos que ele amou na terra ecoam sobre ele. E isso é uma tortura, especialmente para os espíritos em fase de desequilíbrio, como é o caso de quem comete o ato do suicídio. Transmita a ele serenidade e confiança, mas, sobretudo, ajude-o a encontrar a fé, a esperança no futuro, a certeza de que isso é passageiro e que lhe serve como aprendizado, a certeza de que Deus não nos abandona e está ao lado dele. Ore por ele com amor, todas as vezes que se lembrar dele. Deve se esforçar para tirar do peito a angústia dos fatos ocorridos, que de nada vai servir nem a você nem a ele. Quando um ou mais membros da família sentir-se com forças e em condições, converse com ele mentalmente, com calma, com serenidade. Explique o que você entendeu sobre o que ocorre com o espírito depois da morte. Leia trechos do Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta. Peça que ele possa acompanhar a leitura com você, mas, sobretudo, acredite no que está dizendo a ele. Ele vai sentir as suas vibrações e a sua serenidade. Ele está por demais perturbado. Não precisa de mais aflições. O motivo do seu suicídio não importa. O que importa agora é a cura dele. E, quando ele estiver curado, com certeza poderá e terá a permissão para se comunicar com os familiares. Para isso, é aconselhado que os familiares deste irmão procurem uma casa espírita que seja reconhecidamente idônea.
Médiuns pagos são comerciantes e não médiuns. Não trabalham ao serviço do bem. Se Jesus nos ensinou dar de graça o que de graça recebestes, deve-se então procurar as casas espíritas que praticam a caridade e não cobram ou mesmo aceitam qualquer contribuição de ordem material para proveito próprio. Por último, além dele recomendar a leitura das obras de Allan Kardec e de André Luiz, procure reunir os familiares para a prática do Evangelho no lar. Bem, o Devanir já foi muito feliz na sua colocação, então não tenho nada mais a acrescentar, vamos trazer as considerações finais. E dentro do tema proposto, tanto drogas quanto suicídio, a gente pode perceber a falta da presença, né? Presença do amigo, presença de Deus, a presença do amor, que levam esses indivíduos a procurarem outras formas. Então, nós trouxemos como reflexão uma mensagem psicografada do irmão Mateus, de 2 de setembro, em que o título é Ser presente em um mundo de ausências. E ele coloca, nos é cobrado diariamente a presença de diversas atividades. Às vezes, por conta do estilo de vida agitado e do excesso de compromissos, nos sentimos cansados, sufocados e tudo o que mais queremos é nos refugiar em um local sereno, longe de tudo e de todos. Infelizmente, acabamos por não encontrar esse local mágico e sofremos as consequências desse desequilíbrio. Esse excesso de compromissos, presença constante, apesar de ser comum, não é a melhor maneira de se viver, com sabedoria, usufruindo das oportunidades que se apresentam. Deixe-me fazer entender. Adquirimos o hábito de assumir muito mais do que temos capacidade de assimilar e desempenhar. Gradativamente, na maioria das vezes, sem que tenhamos consciência para nos fazer presente, vamos nos moldando à expectativa da sociedade do momento, aniquilando aquilo que realmente somos, o nosso verdadeiro eu. Então aqui a gente para fazer uma reflexão. Quando a gente vai se moldando aquilo que esperam de nós, a gente vai acabando por perder o nosso verdadeiro eu. Né? Se a gente procura seguir o que a maioria faz, sem vivenciar isso dentro de nós, na verdade ele não é verdadeiro. E aí a gente está deixando de se fazer presente nos momentos, né? Está deixando que outros nos levem. Então é isso que o irmão Mateus vai nos dizer. E ele continua. Da mesma forma que usamos vestimentas diferentes para as diversas atividades, vamos vestindo valores e crenças de acordo com a necessidade que temos de agradar e ser aceito. E aqui entra bem as drogas aceitas socialmente. A bebida, o fumo, uma maconhinha de vez em quando, né, um êxtase para as baladas. A gente vai se deturpando, né? Pouco a pouco, vai aceitando esse tipo de coisa e depois, quando a gente percebe, já estamos no fundo do poço e é difícil ter volta. A mesma coisa para o suicida, né? Então, uma ideia hoje não muito boa, deixa a mente vazia vagando, não edifica o pensamento e as atitudes, quando vê já está no fundo do poço. E ele continua. Cada vez que nos utilizamos desses pseudos-eus, vamos poluindo o mundo com ausências, gerando ainda mais a efetivação do vazio e do supérfluo. E aqui a gente percebe que é o vazio e o supérfluo que fazem milhares de jovens, de pessoas, procurarem as drogas como solução dos problemas, ou até mesmo, de uma forma mais drástica, o suicídio. E ele fala, com urgência se faz necessário, meus queridos amigos, nos fazermos presentes para dissolvermos as ausências e o mundo de aparências que nos sufoca. Aqui ele nos convida, né, enquanto cristãos, a estarmos colocando de uma forma efetiva os nossos conceitos, os nossos valores dentro das nossas famílias, com os nossos amigos, para que a gente não seja levado por essa corrente, né, e possa auxiliar aqueles que estão sendo sufocados por esses desvalores, se a gente pode colocar assim. O se fazer presente, ele continua, ao contrário do que se pode parecer, não é desgastante, não é incômodo e nem exige superpoderes.
Se fazer presente é assumir-se como um ser que está em busca de conhecimento de si mesmo, aceitando o que se é no momento atual, mas buscando aprimorar-se, ou seja, reconhecendo as fragilidades e as limitações, bem como os pontos fortes e os seus talentos, os pontos fracos e os seus talentos. Né? Então a gente percebe aqui que, na verdade, somente nos conhecendo interiormente, assumindo aquilo que somos, tanto de bom quanto de ruim ainda, é que a gente pode fugir dessas ciladas, tanto de droga quanto do suicídio. E ele continua, esse vestir-se de vários eus ou máscaras é que nos causa o cansaço e o vazio. É preciso desenvolver o discernimento para separar o que nos convém daquilo que não nos convém, respeitando-se para poder respeitar o outro. Não é porque a maioria da turminha, né, usa uma droga numa balada que eu tenho que entrar nessa, né? Eu me respeito, né? Eu não condiz com a minha moral, não condiz com o que eu gosto, então eu não vou deixar me envolver, né? Ao nos utilizarmos de máscaras, estamos protelando as mudanças que se fazem necessárias e criando mais ausências no mundo já extremamente vazio. Sejamos fiéis a nós mesmos, escolhendo e priorizando atividades que realmente possam ter um significado em nosso aprendizado. Meus amigos, os convido a se fazerem presentes no mundo de ausências, sendo agentes das mudanças que se fazem necessárias para que vivamos os ensinamentos de Jesus hoje. Com carinho, irmão Mateus, da colônia espiritual Maria de Nazaré, pela médium Lúcia. Então, assim, pedimos agora ao professor Joel que proceda ao encerramento do nosso programa de hoje com uma prece. Meus irmãos, neste momento existe a nossa proposição de que vocês que se acham na sintonia deste programa descontraiam-se, sintam ternura nos pensamentos e acompanhem a verbalização destas ideias que irão ser expostas. Na dinâmica da vida, sabemos que entidades espirituais em número verdadeiramente legionário estão dispersos no planeta, acham-se centrados em Deus e seguem as diretrizes que o Divino Mestre Jesus propôs através dos seus ensinamentos. E vamos contribuir, nutrindo neste momento intensamente o nosso desejo de que possamos entrar na sintonia e na vibração necessária para sintonizarmos esta frequência de amor, para que esta frequência de amor energizada pelos bons espíritos possam envolver a Terra inteira e possam ser fachos de luz que se dispersam e atingem todas aquelas almas que se acham necessitadas e que estão muitas vezes tendo a ingerência das personalidades intrusas espirituais malévolas e estão sendo induzidas a agredirem a sua integridade física, sustando a sua programação biológica, já que pelo suicídio nós transgredimos as leis e não atingimos os objetivos que foram pré-programados por nós antes do nosso nascimento, acessados, é claro, pelos bons espíritos. Que possam as energias boas geradas pelas forças do bem envolver esta humanidade sofredora, especialmente aqueles nossos irmãos que estão tendo ideias destrutivas em relação a si mesmo, que estão ignorando a Deus e manifestando a propensão, muitas vezes, ingerência hipnótica dos maus espíritos para a prática do suicídio. E nestes termos, assim, agradecemos a Deus, agradecemos a vós, amigos espirituais, e agradecemos a Jesus, em nome de quem concluímos esta prece. Obrigado, Jesus, nosso Mestre Divino, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite serena, tranquila, um final de semana repleto de alegria, e até o próximo programa na sexta-feira.
Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.